Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou Hilgley Fagundes, muito bom dia para vocês, quase 11 horas da manhã. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, vale a pena, dá um pulinho lá, receitas maravilhosas. Bom pessoal, vamos falar agora de uma ação que está tramitando do Guilherme Boulos e da Marina Silva, a tartaruguinha lá da rede, né? Com o intuito de caçar a chapa de Jair Messias Bolsonaro e Hamilton Mourão. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Não se esquece, sininho tem que, né, senão não recebe, tá bom? Gente, curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho? Nos ajuda, dá aquela força bacana pra gente. Qualquer valor não tem problema, na descrição do vídeo, conta bancária, você pode ficar à vontade. Bom, gente, olha lá, vamos à matéria. Jair Bolsonaro, vice-procurador eleitoral, vou ler de novo aqui, peraí. Jair Bolsonaro, vice-procurador-geral eleitoral, pede fim de ações contra o presidente. Até que enfim alguém, né, para defender o nosso presidente. O vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que considere improcedente e arquive duas ações movidas contra a chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, que tramitam na corte. Nesta semana, os ministros começaram a avaliar processos movidos pela coligação do ex-presidenciável Guilherme Boulos, PSOL, derrotado nas eleições de 2018. O caso é referente ao grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, criado no Facebook no início de agosto. Peraí, deixa eu ver aqui, volta. Oh meu Deus, eu odeio quando ela sai do lugar. Aqui. Criado no Facebook em agosto do ano passado, por ativistas contrários à candidatura do então deputado federal. Após um ataque hacker, a alterar o nome do grupo para Mulheres com Bolsonaro, o presidente tirou um print, captura de tela, e compartilhou em suas redes sociais o título hackeado, agradecendo a consideração das mulheres. Continuando. A coligação de Guilherme Boulos e a de Marina Silva, rede, alegam que a chapa Bolsonaro-Mourão alegam que a chapa Bolsonaro e Mourão de abuso de poder econômico, visto que os ataques teriam sido feitos com a retirada das mensagens contrárias ao presidente e a inclusão de outras com teor favoráveis à sua candidatura. Além disso, a acusação afirma que os hackers seriam apoiadores de Bolsonaro e teriam web vandalismo. Você vê que engraçado, né? Os caras criam uma página, Mulheres contra Bolsonaro, incitam o ódio e ainda querem ter razão. Só no Brasil, né, gente? De acordo com Humberto Jacques, as coligações não apresentaram provas de que a chapa cometeu abuso de poder econômico e não mostraram como a ação do presidente comprometeu a disputa eleitoral. Bula já estava perdido antes de começar. Marina Silva, essa nem se fala. Reprovabilidade não é o mesmo de gravidade. Cometimento de crime não é o mesmo de abuso de poder. Declarou perante ao TSE na terça-feira, 26. O vice-procurador-geral afirmou que as provas apresentadas seriam somente o fato de Bolsonaro ter repercutido o título do grupo hackeado em rede social e destacou que até o momento o hacker responsável pelo ataque não foi localizado nem identificado. O entendimento foi seguido pelo ministro... Como é o nome do cara aqui? Fernandes, relator do caso, que votou pelo arquivamento das ações. O julgamento se encontra suspenso devido a um pedido de vistas do ministro Edson Fachin. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, encerra por aqui. Bom, gente, tá aqui, né? Para vocês verem como a subversão dos fatos dessa turma da esquerda, né? Eles não tinham proposta, não tinham argumentação nas eleições, sem contar que tinha uma coisa que era odiosa para eles, eles precisavam, de alguma forma, pôr um fim. Bolsonaro, só para a gente recapitular, quando ele veio decidir ser candidato a presidente da República,
já havia um clamor nas ruas cogitando a sua candidatura. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu lembro de 2013, 2013, né? No finalzinho de 2013 para começo de 2014, já um zum do povo, né? Na época eu tinha um site de notícias, não era o canal aqui, era outro, era um site, né? E já havia um zum da população em cogitar Bolsonaro como presidente, mas Bolsonaro entrou nessa como deputado em 2014. Depois do impeachment, isso se acentuou de um jeito muito grande. Todo mundo começou, a população brasileira. Então, quando o Bolsonaro chega em 2018 e fecha a candidatura, né, e assume ali a postura de candidato à presidência da República, na verdade ele atende o clamor popular ali, né? Se a gente parar para prestar atenção, não foi uma escolha dele diretamente, né? Ele até poderia ter à vontade, mas foi meio que um chamado para um chamado atendido por ele, né? Que permeava o povo brasileiro. O povo pedia o Bolsonaro como candidato à presidência da República, tanto que o povo elegeu ele, né? Não tem nem dúvidas disso. Mas enfim, esse era um dos pontos que a turma da esquerda odiava, porque o povo brasileiro, pela primeira vez na história, dois fatores aconteceram interessantes. Primeiro, um camarada ser chamado pelo povo a ser presidente, a se candidatar a presidente. Nunca se viu isso na nossa história. Segundo, quando ele leva a facada, mesmo sem Bolsonaro nas ruas, o cara no leito do hospital, mesmo assim o povo sai nas ruas. Então, tinha-se que se quebrar essa idealização do povo, essa ideologia do povo, tinha que se quebrar. Tinha que se destruir essa vontade do povo. O que eles fizeram? Criaram, né, essa página aí de mulheres contra Bolsonaro, para manchar a imagem do presidente. Não só essa página, mas outras e outras coisas que eles fizeram aí para denigrir. Vídeos com pedaços truncados, dizeres, enfim, que não condiziam com o contexto, né? E aí, resultado, não deu em nada. Bolsonaro, alguém foi lá, fez hackeou e tal. Bolsonaro compartilhou o print da tela. E isso para eles já foi motivo de punição. Quer dizer, os caras causam um caos. Os caras criam uma página contra o Bolsonaro, na época ainda candidato. Agem de má fé. Agem sem escrúpulos. Mas incitam ódio, mas não é a chapa deles que tem que ser punida, é a do Bolsonaro, porque compartilhou um print da página hackeada, né? É interessante isso. Eu fico imaginando, se esses caras estivessem no poder, qual seria o nosso princípio de justiça hoje? Como seria o nosso princípio de justiça? Porque vocês parem para prestar atenção. Eles defendem sempre os acusadores e punem sempre as vítimas. Já prestaram atenção nisso? Em todas as ações deles, eles defendem os acusadores, os praticantes do crime, mas atacam as vítimas. Vamos dar um exemplo aqui, bem corriqueiro. Você pega, por exemplo, um bandido. Um bandido tem mais direito do que a vítima. A vítima perde o seu bem, perde a sua vida, mas o bandido tem seus direitos garantidos. E isso vem da onde? Desde 2003, governo de Lula, e se estendeu para o governo de Dilma, e até hoje estamos aí, e hoje tem um pacote anticrime querendo mudar isso daí, né? Então vocês prestem atenção que é sempre assim, eles estão sempre do outro lado da lei, nunca do lado de cá. Você vê, por exemplo, declarações como a do Renan Calheiros, né, chamando juízes de juizeco, não cumpriu o mandado de prisão, desafiou a justiça e ficou por isso mesmo. Né? E ficou por isso mesmo. Se não me engano, isso foi no governo Dilma ainda. Ficou por isso mesmo, no finalzinho. Ninguém fez nada. Ele veio pedir uma desculpinha esfarrapada e ficou por essa e outras aí. Né? Ninguém deixa. Deltan Dallagnol fez uma crítica ao STF. Crítica essa que 99,99% dos brasileiros acompanham, mas foi punido. Só porque ele disse que o STF estava alienado a corrupção. Eu quero saber aonde é que está o peso, o horror desta frase. Mas chamar juízes de juizeco, pode. Não tem problema.
Atacar procuradores da Lava Jato, chamá-los de canalha, de quadrilheiros, não tem problema algum. Pode. Lembram o presidente da OAB? Eu tenho um vídeo dele aqui, da fala dele. Tá aí. Né? Enfim. E o que a gente vê? Punição para as vítimas e liberdade para os criminosos. E aí tá aqui a rede com essa papagaiada, né? Graças a Deus que o vice-procurador ali do eleitoral teve uma ótima postura, foi acompanhado por outro companheiro. O Edson Fachin pegou, né, pediu vistas. Acredito eu que o Edson Fachin também trará o mesmo entendimento, né? Porque não tem lógica, gente. Punir o presidente porque compartilhou um print, cara. Pelo amor, os caras compartilham tanta babaquice nas redes sociais e ninguém fala nada. Ninguém diz nada. A gente vê uma clara tentativa da esquerda em manchar o governo Bolsonaro. Eles não têm argumentos, eles não têm propostas para as eleições, eles não têm projetos para apresentar nas eleições. Eles precisam de todas as maneiras dar um jeito de derrubar o governo Bolsonaro. Seja caçando a chapa, seja por um impeachment, inventando um crime de responsabilidade. Eles precisam... Vocês viram agora há pouco o Tribunal de Haia, né, o TPI que eu mostrei para vocês. Né, o Bolsonaro sendo denunciado lá. Segundo advogados e militantes dos direitos humanos, Bolsonaro, eu só não entendi aonde é que está isso, né, declarou o genocídio contra os indígenas. Eu estou até agora procurando onde foi que está isso, porque só essa turma consegue ver essas coisas. Está mais do que na hora de alguém começar a defender o presidente, blindar ele, porque, gente, o cara quer governar. E é esse o problema da esquerda, porque o Bolsonaro quer fazer pelo Brasil o que a esquerda poderia ter feito e não fez, e jamais fará. Tenho essa certeza. Nunca a esquerda terá o propósito de levantar o Brasil. Nunca. A esquerda só quer o Brasil para dominar e transformar a América Latina na pátria grande, sustentada por nós brasileiros. Pensem nisso quando forem votar em um candidato da esquerda. Você está votando num cara que tem a ideologia de de criar a pátria grande. E nessa pátria grande, o maior território é o Brasil. O país mais rico é o Brasil. E a maior mão de obra é o Brasil. E nós é quem vamos trabalhar como escravos, como já fizemos no passado, para sustentar Cuba e outros países. Só relembrando, 60 mil toneladas de feijão foram enviadas para Cuba no governo Dilma, no mesmo período que você pagava R$15 no quilo de feijão. Lembram a crise do feijão? Pois é, 60 mil toneladas para Cuba. Pergunto para você, um governo que faz isso, tem algum compromisso ou alguma preocupação com o seu povo? Olha o dedinho. Não. Pense nisso antes de votar em qualquer partido da esquerda para vereador e prefeito nas próximas eleições. Precisamos dar uma resposta nessas eleições agora, de 2020. Não deixar a esquerda fazer base nos nossos municípios. Só nós podemos fazer isso. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.